Sejam bem-vindos ao Mestre em Brazilian Português. Eu sou a Erika, sou professora de português e hoje vamos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui. Quem já ouviu falar desse filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme e melhor filme estrangeiro? Não sai daí. Bom, gente, então hoje vamos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui. E, importante, caso você não tenha assistido a este filme ainda, saiba que neste vídeo terão muitos spoilers. Então, se você não quer saber muita coisa do filme ainda, eu acho que talvez seja melhor voltar para assistir este vídeo em um outro momento. Talvez depois de ter assistido ao filme, ok? Então, vamos lá. Gente, então hoje vamos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, que está fazendo muito sucesso. Agora também está fazendo sucesso em outros países, né? Inclusive está concorrendo ao Oscar, né, de melhor filme e melhor filme estrangeiro também. Além disso, temos a atriz maravilhosa Fernanda Torres, que está concorrendo ao prêmio de melhor atriz. Inclusive, a atriz Fernanda Torres já ganhou um Globo de Ouro, né, por este filme. Ela ganhou como melhor atriz de drama. Então há uma grande expectativa aí de que a gente também consiga prêmios, né, mais prêmios agora no Oscar. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre esse filme, né? Não sei se vocês já assistiram ou já assistiram pelo menos o trailer do filme, se já leram um pouco sobre a sinopse do filme, mas eu assisti o filme recentemente e gostaria de falar um pouco sobre a minha impressão também. Então, para quem não sabe, né, o filme Ainda Estou Aqui, que foi traduzido como I'm Still Here, né, pro inglês. Então, esse filme é bem interessante, né? Ele, na verdade, é baseado em um livro que também se chama Ainda Estou Aqui. E esse livro foi escrito por Marcelo Rubens Paiva. Então, basicamente, ele está contando, né, um pouco dessa história de vida, né, também uma experiência pessoal, né, porque ele vivenciou tudo ali que aconteceu como uma criança na época. Então, esse livro também serve para especialmente, né, ressaltar a importância e a força da mãe dele, Eunice Paiva, diante de todo o acontecido. Então, basicamente, né, esse filme se passa nos anos 70, no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, inclusive, durante o filme, né, algumas cenas vocês conseguem acompanhar um pouquinho do Rio de Janeiro, né, das praias. Então, essa família aqui no Rio de Janeiro. E esse filme se passa em 1970, durante o período de ditadura militar, né, que o Brasil enfrentava. Então, a ditadura começou em 1964 e durou até 1985. Então, ali a gente estava em 1970, durante esse período militar, né? Em algumas cenas também a gente vê alguns momentos em que alguns personagens, né, tem esse embate ali com as autoridades. Então a gente já vê um pouco de como era viver também nessa época, essa pressão militar, né, que havia nessa época. Então, algumas cenas a gente tem um pouco dessa noção, né, da época. Então, as pessoas realmente tinham medo, né, e eram mais controladas, né, era uma vida mais difícil, né? Então, a gente vê um pouco sobre isso em algumas cenas do filme. E temos o personagem do Rubens Paiva, que é um ex-deputado, né? Então, nessa época, ele já é um ex-deputado, né? Não é mais deputado, ele foi cassado. Então, nessa época, 1970, ele é um ex-deputado, mas a gente percebe que, de alguma forma, ele ainda está envolvido, né, com a política, nesse caso, tentando lutar da maneira que é possível contra a ditadura, tentar ajudar as pessoas que estavam sofrendo realmente ali tortura, né, e tudo mais.
Então, de alguma forma, né, ele fazia parte desse grupo que buscava auxiliar, né, essas pessoas, cada um fazendo o que era possível, né? Então, ele tinha essa participação, mas não era mais um deputado. E a família dele, né, a esposa, Eunice Paiva, né, não sabia, né, disso. E além da esposa, a gente também acompanha, né, os filhos, né, a vida deles com os filhos. Então, são 5 filhos, 4 meninas e 1 menino, né, que é justamente o Marcelo Rubens Paiva, que é quem, né, cresceu e virou um escritor, né, e inclusive foi quem escreveu o livro, né, Ainda Estou Aqui. E o filme foi baseado no livro dele. Então ele aparece ali no filme como uma criança, né, ainda naquela época. Então a gente acompanha o filme em 2 partes, basicamente. A primeira parte a gente acompanha a vida de uma família, né, muito unida, muito feliz, alegre, né, que consegue ter momentos de diversão, muito unida, que também tem bastante amigos, né, então eles parecem viver uma vida muito, muito alegre, muito aconchegante, apesar da época, né, em que eles viviam. Mas ali, entre a família, entre os amigos, eles tinham muitas alegrias, né, momentos felizes. E a segunda parte do filme, né? A segunda parte é quando Rubens Paiva, né, esse pai, marido, né, de Eunice Paiva, é levado pelas autoridades e sem muitas informações. Ele apenas é levado, ele informa que precisa dar um depoimento, precisa dar algum tipo de satisfação, e ele simplesmente é levado, e com isso ele fica muito tempo, né, afastado, e a esposa, né, a família, sem notícias, né, até que chega também o momento em que ela também vai ser levada, ela e a filha, né, então uma das filhas, na verdade, uma das filhas que já é um pouco mais velha, e nesse momento, inclusive, uma outra filha, né, está, que também, né, já é um pouco mais velha, está viajando, né, está na Europa nesse momento. E então a outra filha, né, que é a mais velha, é levada junto com a mãe, né, para que as duas pudessem, né, em momentos diferentes, pudessem prestar depoimento, né, falar ali com as autoridades. E a gente percebe já nessa imposição, né, a forma como isso acontece, e inclusive durante esse momento em que elas estão sendo levadas, né, a gente tem também um momento em que elas são obrigadas a colocar um capuz na cara, e para que elas não possam ver, né, para onde estão sendo levadas. Então tudo era muito escondido também, e elas estavam sendo também vigiadas, né, com pessoas também em casa, ou pessoas que ficavam, né, na parte do lado de fora, na rua, né, mas acompanhando ali os passos, né, dessa família. Então a gente vê bem essa pressão também que a família estava sofrendo. E também o momento em que as duas ficaram lá, né, a filha foi liberada um pouco mais rápido, mas a mãe, né, ficou mais de 10 dias lá, né, dia após dia, tendo que declarar, né, as pessoas que ela conhecia, qual era a participação dela, o que ela sabia, se ela estava envolvida, né? Então, a gente acompanha um pouco disso, e é muito pesado a forma, né, como ela é tratada, como tudo isso acontece até que ela consiga ser de fato liberada. E a gente acompanha depois dessa segunda parte, né, como eu falei, que agora a gente tem então só a Eunice Paiva com os filhos, né? E a vida dela começa a mudar muito, né? Ela tenta seguir na luta para ter informações, né, sobre o marido dela, e tudo se torna cada vez mais difícil também, e em relação até à parte financeira também, então ela precisa se mudar, ela vai
com a família para São Paulo e começa uma nova vida, né, em São Paulo, já sabendo, né, que não encontraria mais o marido, né, e ela tenta começar uma nova vida, né, em São Paulo. Inclusive ela decide, né, voltar para a faculdade para estudar direito, né, para se tornar uma advogada, né. Ela se tornou uma referência também, né, Eunice Paiva se tornou uma referência ali também como advogada em defesa das causas indígenas e também em defesa das famílias, né, que passaram pelo que ela passou, né, as famílias que sofreram com perdas, né, causadas pela ditadura militar. Então o nome dela se tornou uma referência, né, ela conseguiu se dedicar, né, a isso como uma causa de vida realmente. Então a gente acompanha um pouco dessa segunda parte, né, do filme. E é um filme que ajuda bastante a entender mais sobre a ditadura militar no Brasil, né, a refletir também sobre todo o mal, né, que isso causou, né, as consequências na vida das pessoas, né. Então, só depois de muitos anos que ela conseguiu ter finalmente, né, um atestado de óbito do marido, né, que é um momento também que aparece no filme, é um momento bem forte, bem marcante. Então, são diversos acontecimentos, né, que a gente percebe como que a Eunice Paiva foi muito forte em conseguir, né, se reerguer, né, em conseguir começar, né, uma vida nova, né, cuidando dos filhos e ao mesmo tempo estudando, ao mesmo tempo também lutando na justiça, né, para ter algum tipo de reparação também, né, diante de tudo que aconteceu. E lutando também pela causa indígena. Então isso foi muito interessante também ver isso no filme, né? Então é um filme muito emocionante, muito forte, muito pesado também e um pouco triste também, né? Por essa realidade difícil. Mas é um filme que vale muito a pena, né? Então, como é importante, né, pra gente conhecer a nossa história, inclusive para não repetir os erros do passado. Então, gostei muito desse filme, recomendo muito, né, para quem tiver a oportunidade de assistir. E para aqueles que estão praticando também, né, o português, vale a pena tentar assistir em português, talvez com legenda em inglês ou espanhol, né, mas conseguir também praticar mais o português. Então, é uma boa oportunidade também, além de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham assistido esse filme, comentem aqui pra mim qual é a opinião de vocês sobre o filme. Vocês gostaram? Ou se vocês ainda não assistiram, vocês gostariam de assistir? Comentem aqui pra mim. Não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até logo, tchauzinho!